Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e hoje eu vou bater um papo aqui com o meu grande amigo Léo Caprio, que já é da casa aqui, né? Já trouxe para bater papo comigo algumas vezes e vamos falar algumas coisas hoje aqui. Nem sei muito o que vamos falar, mas acho que um papo entre amigos e compartilhando com os nossos outros amigos aqui do podcast não deixa de ser muito legal também. E aí, Léo Caprio, tudo bem? Como é que você tá? Conta aí para mim. Fala, Paulo, cara, é um prazer. Obrigado aí por me convidar mais uma vez para fazer parte do seu canal. Eu sou suspeito para falar porque eu tô sempre te escutando, né, cara? Assim que eu já sou inscrito aí já faz muito tempo. Então, e na parte de podcast também. Então, sempre quando sai algo novo, eu já sou logo notificado. Então, falou, opa, mais um vídeo aí, mais um podcast pra gente escutar. E eu adoro quando eu vou, por exemplo, na academia, eu ponho meu foninho de ouvido lá, vou pelo podcast, dou o play e aí, cara, sei que eu vou ter aí 10, 15 minutos de diversão. Obrigado, cara. Vamos ver o que sai aí, né, bicho? História a gente tem. Vamos ver o que a gente consegue desenterrar aí desses, 20 anos de amizade, mais ou menos, Paulo? Isso mesmo, cara. Eu acho que faz mais ou menos 20 anos. É nessa faixa mesmo. Na verdade, quando eu lembro, assim, da época desde quando nos conhecemos, a música sempre esteve bem envolvida, né, cara? Eu tocava violão, você já cantava, tal, e um monte de coisa. E eu lembro que nós, como soldadinhos da Corporação Mormon, sempre nos convidavam. Lembra que convidaram uma vez a gente para fazer uma apresentação? Não sei se era nem no meio da Sacramental. A gente fez um hino em vozes, eu e você, lembra? É que a gente já gostava de fazer isso ao mesmo tempo que a gente tinha a nossa banda de rock e tal. Acho que você lembra dessa época, não lembra? Cara, lembro sim. Bom, vamos lá, já faz bastante tempo. A música, cara, eu acho que quando eu conheci você, de verdade, né, eu já via você ali pelos corredores das capelas, mas a gente não conversava muito, porque eu era de uma ala, a gente frequentava o mesmo prédio, mas nós éramos de alas diferentes, lembra? Tinham duas alas no mesmo prédio. Então, e aí você saiu logo de missão, e eu conheci você mesmo quando você voltou. E eu acho que a primeira vez que eu falei direito com você foi na sua casa, foi na sua, quando a gente, eu não lembro como chama isso, mas é tipo recebida, sei lá, quando você chegou, aí foi uma galera lá na sua casa, na casa do seu pai, e a gente preparou, eu acho que a gente preparou, eu com outro rapaz, um hino especial pra você, alguma coisa assim, com violão e tal, e eu cantando, e aí eu não sabia do seu talento musical, e aí a gente começou a se aproximar mais, tal, a gente fez a nossa banda, e depois que as alas se juntaram, a gente ficou definitivamente muito mais próximos, tal. Começamos a trabalhar junto, né? E aí eu lembro sim que o bispo lá, de vez em quando, estava sempre, às vezes quando recebia alguém da estaca ou tinha alguma coisa especial assim e não tinham preparado nada para variar, falava, peraí, deixa eu chamar os meninos lá. E aí chamavam eu, você, o seu irmão e mais alguém lá pra gente se juntar e fazer um quartetinho ali masculino ou às vezes com alguma senhora junto pra gente poder cantar. E o legal é que como todo mundo entendia de música, né? E quase nunca a gente tinha um pianista ali disponível. Eu lembro que muitas vezes a gente fez muita coisa a capela mesmo, lembra? A gente pegava ali numa daquelas primeiras salinhas. Sabe aquelas salinhas que fica logo na entrada ali do lado da zeladoria que ninguém usa? Então fica ali as vassouras, os rodos e logo já vem a gente. A gente ficava ali o quê? 10, 20 minutinhos, primeira estrofe uníssono, segunda estrofe dueto, o Leandro faz o tenor, tal, o Paulo faz a melodia, terceira estrofe, todo mundo junto. Era sempre alguma coisa meio que nessa natureza, né? E sempre naquele improviso de assim, cara, vocês têm 10 minutos antes da sacramental para poder se preparar. Lembro assim, cara, e vou confessar que me faz falta. Embora eu esteja fora e sou feliz por estar fora da corporação, esses momentos fazem muita falta, viu, Paulo? Eu concordo com você, porque esses momentos, poxa, a gente estava com amigos fazendo coisa que a gente gosta,
É que o cenário era a Corporação Mormon, tudo. Mas eu vou falar uma coisa que também vai te dar mais saudade que esses dias que chamavam a gente para fazer algum hino especial ali. Você lembra quando a gente teve alguma atividade na estaca também, sei lá, né? A gente tá falando aqui da igreja porque era o nosso mundo. A gente não tinha, a gente era os verdadeiros soldadinhos, nós éramos, né? E teve uma atividade na estaca que eu tinha levado meu violão e tal, e a gente. Era show de talentos, acredito, sei lá, estaca, sei lá, aquelas coisas que às vezes tinham. E a gente tocou More Than Words, cara, do Extreme, lembra? E eu lembro que eu toquei, eu lembro até hoje, cara, eu tentei fazer o mais perfeito possível no violão. Eu falei, cara, eu preciso fazer ficar bonito, todo mundo tava ouvindo e tal. E eu lembro que eu toquei More Than Words e você cantou, cara. Cara, até hoje, não, aquele dia com alguém, eu não me lembro de ter, assim, feito um More Than Words tão perfeito, cara. Acho que você lembra desse dia, foi muito legal, muito especial. Por quê, cara? É uma música que eu gostava, eu nunca tinha tocado ela com alguém cantando, tal, e você chegou, não, eu sei, tal, e vamos. Eu nem sei, cara, se a gente ensaiou, porque a gente já sabia, né? A gente tinha meio o lance, assim, da música com a gente, então eu não sei se a gente nem chegou a ensaiar um pouquinho antes. Vamos tocar em More Than Words hoje? Tá, eu tô com o violão aí, acho que só foi assim, né, cara? Você lembra também, cara, dessa noite, cara? Foi muito legal, porque, assim, é uma noite que me remete às lembranças que eu tenho de tocar com você e tal, você cantando, eu tocando. Esse é um dos episódios que eu mais lembro, cara. E esse foi legal também, viu, bicho? Eu me arrependo de um monte de coisa dessa noite, de não ter gravado, pedido pra alguém tirar uma foto, cara. Ao contrário de quando a gente tinha a nossa banda, né? É, vamos revelar o nome da banda que a gente tinha aqui ou não? Já já a gente fala, né? E eu lembro que com essa banda aí, a gente ganhou. Você lembra em segundo, terceiro lugar? Não sei, a gente ganhou um concurso de bandas da região, lembra, cara? E aí sim, já é meio documentado. Tem gente que às vezes aparece com uma foto ou outra daquele dia. Eu lembro que você estava cantando, eu estava tocando contrabaixo de uma música que eu fiz e a gente tocou lá. Mas esse More Than Words é o que eu mais lembro, viu, cara? Foi muito legal, mas eu me arrependo desse dia não ter nenhum registro. Ninguém tirou foto aquele dia e tal. E poucas pessoas lembram, mas foi muito legal. Sabe, às vezes eu tento encontrar, lembrar, pô, 20 anos atrás, alguém que tava lá, tava perguntando, você lembra aquele dia? Pouca gente lembra. Mas eu lembro que ficou bem marcado, cara. Cara, é claro que eu lembro. É claro que eu lembro. E eu vou refrescar sua memória agora, que, cara, realmente eu tenho uma senhora memória. É, esse dia de More Than Words, primeiro que a gente não ensaiou. A gente trabalhava junto, tá bom? A gente trabalhava junto já nessa época. Então nós íamos de perua pro nosso trabalho, lembra? A gente tinha uma equipe, e aí a equipe, a gente ia que nem vaca e boi lá, jogado sem cinto de segurança, voando pra lá e pra cá, porque sempre o motorista com muita pressa aí pela Bandeirantes, né? Então a gente tocava meio que ali, cara, era meio que assim, era na zoeira, né? Mas ensaiar a gente nunca ensaiou. Então a gente já tinha cantado algumas vezes More Than Words junto. E More Than Words pra mim também foi um marco, viu, cara? Porque foi você que me ensinou a tocar ela no violão. Então por isso que eu tenho muito carinho por você e por essa música. E o dia que a gente se apresentou, assim, cara, vamos se apresentar, vamos. Não foi programado, você levou o seu violão por acidente, ou não, mas foi num baile. Foi num baile lá na estaca. Tava rolando um baile e eu não sei por que cargas d'água você pegou esse violão e a gente, cara, vamos tocar? Eu acho que foi algo do tipo, cara, eu duvido que você tenha coragem de ir lá tocar. Eu acho que foi alguma coisa assim, cara, se você tocar, eu canto. Ou se você cantar, eu toco. Eu não lembro quem desafiou quem, mas foi alguma coisa assim. E aí eu lembro que teve tipo, tava tocando as músicas lá com um DJ, né? Lá no salão. E a gente acho que foi falar com a pessoa, falou, cara, a gente quer tocar, pode ser? Aí o cara, beleza. Aí pegaram dois microfones, porque eu não lembro se o violão era amplificado. Acho que pegaram dois microfones ali, colocaram um no seu violão, um eu segurei. E, cara, eu acho que ou foi alguém que segurou o violão, desculpa, o microfone perto do seu violão pra poder captar o som. E foi tipo aquele eu olhei pra você olhou pra mim, 1, 2, 3, vai. E o baile parou, cara. E tipo, tava bem cheio, né? E, cara, foi muito legal. Assim, todo mundo curtiu, algumas pessoas dançaram lá.
era uma época que a gente não tinha, né, cara, celular que nem hoje, câmera, então realmente isso aí ficou na memória de quem viveu. E foi muito legal, porque depois dali que a gente meio que criou meio que uma confiança para poder meter as caras em outros lugares para poder tocar também, né? Então sobre essa noite de Modern Words foi isso. E foi, cara, foi épico para mim. Sobre a banda, cara, Paulo, você sabe que eu sempre fui muito, cara, eu sempre fui rebelde, mesmo dentro da corporação. Eu nunca fui, embora fôssemos soldadinhos, eu sempre fui um soldado meio desertor, assim. Eu nunca aceitei de cabeça baixa todas as regras. Então, não sei se pelo fato de eu estar sempre envolvido com música, com arte, eu tinha um pezinho meio assim, meio que na revolta. Então, por exemplo, eu sempre quis ter tatuagem, mas nunca tive coragem nem incentivo para poder fazer. Mas eu era um cara que eu mexia no meu cabelo toda hora. Então eu tava cada mês com uma cor diferente de cabelo. Pus brinco nas duas orelhas, sendo membro da igreja. Fui criticado. Então eu nunca aceitei muito bem assim todas as coisas. E na época da banda, cara, eu me sentia um popstar. Porque, cara, puta merda, uma puta de uma banda. A gente tocava muito bem. E a história dessa banda, cara, vamos falar o nome. O nome era Cuicas, com K. Cuicas com K, né, cara? Se escrevia com K, Cuicas. E essa foi uma homenagem que a gente fez ao investidor da banda, que o apelido dele era Cuica, porque ele falava com uma voz assim, que parece uma cuíca muito louca. Então a gente acabou apelidando ele de Cuica e acabou ficando o nome da banda também. E a banda começou, acho que a gente nunca falou disso, né? Começou meio que na pressa, assim, porque ia ter um festival na cidade de Jaguariúna e o baterista era de lá. E o baterista já estava cansado de tocar com os mesmos amigos de que moravam lá, porque uma das regras era que todos os membros tinham que ser jaguariunenses, né? Ou morando lá. E só ele que era de lá. Aí ele falou, cara, eu quero uma banda boa pra gente poder competir. Aí falou com a gente, nós éramos de outra cidade, nós éramos de Cosmópolis, né? Tinha um cara que era de Mogi Guaçu, e a gente falou, vamos fazer essa banda. E a gente, tinha assim um mês, né? Pra tá com a música autoral própria ensaiada. E a gente começou a gente trabalhava, a gente ensaiava todos os sábados. E, cara, eu acho que nós fizemos 3 ou 4 ensaios só. Porque tava perto já, faltava 4 semanas. Então foi a gente ensaiou todos os finais de semana e no quarto já era o dia, né? Que a gente foi pra lá cedo e acabamos ensaiando. E a gente foi sem nenhuma pretensão, assim. A gente foi a gente tinha vontade de participar, mas a gente nunca imaginou que no final a gente ia ganhar o prêmio nós ficamos em terceiro lugar, né? Foi bem legal, porque a gente não esperava isso, né? E eu lembro que nós tocamos foi num sábado à noite, e a premiação ia ser no domingo, lembra? E por muita coincidência, neste domingo, que era a premiação, o ensaio do coral da Estaca era em Jaguariúna. Então tava todo mundo lá em Jaguariúna, a gente falou, caraca, olha, deu certo, bicho. E aí a gente tava lá na ala de Jaguariúna, que era muito perto, era 3 quadras do palco, onde tava tendo a premiação. E eu lembro que o pessoal falou que não ia pegar a premiação, porque era domingo. Então eles iam deixar lá, todo o nosso ensaio, todos os nossos esforços, não iam ser reconhecidos, porque nós não poderíamos quebrar o domingo para apenas ir buscar o troféu. E eu lembro, cara, que aí eu vi que ninguém. Aí, faltava mais ou menos uns 10 minutos para a hora combinada. Acho que era 7 horas, 7h30, alguma coisa, que eles iam entregar o nosso prêmio. E tava todo mundo lá na capela e ninguém saía. A gente ficava olhando um pro outro e os líderes estavam lá também. E eu saí no meio do ensaio, fui andando até lá o palco. E quando chamou o nome lá, Banda Cuica, em terceiro lugar para poder pegar o troféu, eu subi sozinho, Paulo. Eu fui sozinho lá, peguei o troféu, agradeci em nome da banda e ninguém tava lá, cara. Aí eu desci, voltei, fui pra capela e depois, nossa, choveu crítica, né? Que você não devia ter feito isso,
que é onde já se viu. Eu fui criticado por por supostamente ter tomado a frente da banda e ter recebido o prêmio sozinho, e ao mesmo tempo fui criticado por quebrar o domingo. Então foi basicamente isso que aconteceu nessa noite, viu? Putz, cara, você lembrou um monte de coisa aqui agora. E a banda chamava Cuicas. Nossa, cara, você imitou a voz do nosso, entre aspas, empresário, chefe, bispo, sei lá, tudo ao mesmo tempo. Você imitou a voz dele, cara. Cuicas. Eu só imagino que alguém deve estar rindo, ou pelo menos um que tá ouvindo deve estar rindo desse nome. E por causa da voz do. Mas tudo bem. Cara, mas essa noite aí é verdade, cara. Você acabou indo pegar o troféu depois. Mas eu vou falar ainda sobre o show. Quando a gente foi tocar, cara, ali eu tava me sentindo um astro do rock. Pô, tava a iluminação tudo legal, tal. E na verdade eu queria tocar guitarra, mas tava tocando baixo, mas era uma música que eu escrevi, então tava legal. Cara, mas foi muito legal. A gente tocou, eu acho, de uma maneira que foi que eu posso falar que, sei lá, cara, foi muito bem apresentado. E eu lembro muito dessa noite. Eu tenho algum jornalzinho que a gente saiu no jornalzinho na época, a gente descendo pelos bastidores no final, tal, e foi muito legal, viu, cara? E o baterista morava nessa cidade, ele tinha uns amigos que emprestou algumas coisas pra gente, que a gente não tinha tudo, alguma coisa da bateria, você não lembra? Até lembro o nome da banda, que eu acho que era Simples Rebeldes. Mas eles não eram da igreja e tal. Mas, cara, você que foi pegar o prêmio, pô, cara, muito legal, viu, bicho? Muito legal você ter falado isso, porque eu não lembrava sobre o dia que a gente foi pegar aquele troféu lá, que a gente ganhou esse concurso de bandas, viu, bicho? Mas eu sei, a gente era criticado pra caramba, sabe, cara? Eu não sei como que viam a gente, mas era difícil, sabe? A gente queria fazer alguma coisa, tinha um monte de impedimento. Lembra que a gente falou? Às vezes a gente queria fazer um baile, cara, e tinha esse lance aí de ter que escolher as músicas, porque, não vamos tocar Ainda é Cedo do Legião, porque uma menina me ensinou, já não tá no padrão. Pô, para com isso, né, cara? E ficava aquela coisa super chata, uma coisa ridícula, né? Mas é isso aí. Mas eu lembro de cada coisa, você foi falando, foi... Lógico, eu não lembro tão bem quanto você, né, cara? Mas é tão vívido, mas aí você foi falando, foi recordando. Mas, Lelê, daí pra frente, se for ver mesmo, né, cara? Aí a gente acabou, de algum momento, a gente deu uma distanciada um do outro ali, porque aí já foi aquela coisa, um namorando, noivo, casando, tal. E no final você foi parar nos Estados Unidos, e você, quando chegou aí, que a gente voltou a conversar, né, cara? E como é que você levou a música daí pra frente, cara? Eu sei que a gente conversa um pouco sobre isso, mas eu não me lembro como que você conduziu a música. Eu sei que você teve uma banda, tal, até bem considerado, tal, entre os outros músicos ali. Depois você pode até falar um pouquinho sobre isso. Mas como é que você seguiu? Vou começar sobre mim, né, cara? Daí pra frente, eu comecei a ter algumas bandas, porque eu tive algumas bandas, né? Porque eu quis gravar um CD, quis deixar uma recordação e tal. Porque o sucesso, essas coisas aí, a gente já viu que não é desse jeito, né, cara? E já dentro da igreja também, você já nem vai muito atrás dessas coisas. Mas eu lembro que eu fiz umas músicas tal, e juntei com o pessoal depois, que eu comecei a trabalhar junto tal. Eu também toco bateria e tal. É assim que se forma uma banda, né? E aí tem algumas músicas aí. Eu já até coloquei aqui no podcast, cara, no final de um podcast, uma música que eu fiz, que eu já havia gravado, né, cara, nesse tempo aí depois que a gente viveu esses momentos. E como é que foi a música pra você, cara? Como é que você seguiu daí pra frente? Paulo, então, antes de vir para os Estados Unidos, eu mudei de cidade, eu fui para Santos, porque eu casei e fui para lá. Aí todos os meus filhos, os meus 529 filhos nasceram lá. E eu dei um tempo de música. Eu falei, cara, agora tô com muito filho, preciso dar um jeito aqui, preciso ganhar uma grana. E aí eu parei com tentar viver da música, né? Vamos dizer assim. Nunca parei com a música completamente, porque dentro da igreja eu sempre fui ou o pianista ou o regente da ala, enfim. Então eu ainda montei 2 grupos vocais mormons, montei um chamado Kolob. Talvez alguém aí escutando já tenha escutado a gente cantar em algum lugar. A gente fez algumas apresentações ali em São Paulo, Sorocaba, Baixada Santista e Jundiaí. O Kolob, eu acho que sobreviveu durante 1 ano e meio por aí. Depois a gente acabou indo para
por caminhos diferentes. E aí, quase um ano depois, eu formei um outro grupo gospel mormon chamado Eden. Esse grupo já era todo mundo era mormon também, e era um grupo misto, né? Eram eu, mais 2 rapazes e 2 moças. E o Eden foi um pouquinho mais longe. A gente chegou a gravar um CD excelente. Ah, eu não sei se existe ainda esse portal chamado Portal Sud. Até pouco tempo atrás, o Portal Sud ainda vendia CDs do Eden e do Kolob. Então a gente fez bastante apresentação também. Teve uma apresentação que a gente fez até na ala do Caxingui, ao vivo, cara. Ali foi um marco para mim, com a música Mormon. Cara, deu mais de 500 pessoas ali, eu tocando o piano, cantando, e os outros 4 cantando também. Foi muito legal. E aí depois que um dos integrantes, que era um senhor, que era o nosso baixo, ele faleceu, a gente ainda ficou por um tempinho, mas depois a gente acabou encerrando o grupo, também porque nunca teve muito apoio da igreja, né? A igreja, embora fosse com letras e com mensagens falando do mormonismo, a gente nunca teve muito apoio. Enfim, aí eu dei um tempo de música só brincando aqui, brincando ali. Aí eu vim para os Estados Unidos em 2015. Falei, cara, não vou me meter em polêmicas, né? Não vou mais ficar com esse lance de música. E aí eu deixei a corporação aqui em 2016 e tive um projetinho aqui bem pequeno. Era uma dupla, era eu e um outro brasileiro aqui. A gente estava fazendo música autoral, era um country, era uma música country, mas um dueto, né? Como se fosse uma dupla sertaneja, mas em inglês. E lógico, com o estilo country, não era muito o estilo sertanejão, né? A gente ficou junto acho que 1 ano e pouco também, aí também a gente tocou em alguns lugares aqui, alguns lugares para brasileiros. Aí também o pessoal meio que não veio junto, a gente encerrou. Aí eu fiquei só participando de concursos de karaokê por aqui, né? Porque tem muito concurso aqui. Teve um até que teve mais ou menos umas 100 pessoas participando e eu fiquei em 5º lugar. Fiquei bem, cara, 100 americanos, fera, e um brasileiro cantando com um sotaque, ficar em 5º lugar, eu acho que não tá tão mal. Foi bem legal. E aí depois, no outro ano, teve um outro concurso, no mesmo lugar eu fui de novo, aí eu fiquei em 4º lugar, cara. Então aí eu falei, que legal. E aí acabei voltando a formar uma outra dupla sertaneja. Aí eu fiz uma dupla sertaneja aqui mesmo, com uma outra pessoa, um outro brasileiro aqui, e a gente ficou junto mais ou menos uns 2 anos, tocamos bastante, cara. Tocamos em balada brasileira, fizemos bastante evento assim, tipo, evento social, assim, com festa, com casamento, showzinho assim, pequeno, em porta de comércio. A gente fez bastante coisa aqui. E aí acabamos encerrando a dupla também, por causa de falta de tempo, falta de incentivo, falta de grana, né? Porque a turma não quer investir nos Estados Unidos em brasileiros. E aí eu tenho feito só agora música só como hobby, cara. Só de vez em quando eu canto, aí em algum karaokê mesmo, ou para algum amigo aqui e aiá, como falam os mexicanos aqui. E é isso, cara. A música de pouquinho em pouquinho, infelizmente, por nunca conseguir fazer dela um meio de vida, foi perdendo espaço. Teve que perder espaço pro meu trabalho. Hoje eu estou estabilizado aqui, eu tenho a minha companhia, eu tenho funcionários, então eu não tenho mais tempo para poder conciliar um projeto sério com a música. Só levo mesmo só por puro prazer, quando dá, e por amor, Paulo. Acho que é isso, cara. Entendi, cara, entendi, porque na verdade assim, mas se for ver, a música sempre permeia a vida, né, cara? Eu também, né, montando as bandas de rock que eu tive e tal, e assim, nunca levei tanto pra frente também, porque é aquela mesma coisa, né? Vamos seguir coisas que entre aspas, né, você pode conseguir as coisas para você sobreviver e viver tal, e a gente com isso, né, com esses projetos, a gente acaba esquecendo a música e deixando de lado. Aí fui fazer faculdade tal, aquelas coisas todas, os cursos todos, e os caminhos seguem diferentes, mas é assim,
Hoje, como é que eu sou aquele cara eu sou aquele cara que pega o violão, de vez em quando fico tocando, ligo a guitarra, fico tirando uma música, tal, gosto de tocar ainda. Eu fico bem nostálgico com muitas coisas, tal. Então eu toco muita coisa dos anos 80, 90, algumas dos anos 2000, tal. Então eu fico muito preso ainda nas músicas antigas, tal. Talvez porque eu não fui para frente com isso e com esse projeto da música, né? Mas legal, né? Você avançou bastante, você ainda tem um projeto aí. Isso é bem legal, na verdade, né? Eu acho que quando a gente faz, a gente fala de terapia, né? Eu que às vezes trabalho com isso também, às vezes a gente pensa muito sobre isso, né? O que fazer, tal, como que a gente pode fazer algo que seja prazeroso, é fazer o que você gosta, né? E querendo ou não, em algum momento da vida tem que ter essas coisas, né? Nem que seja em casa, vou pegar o violão, vou tocar, tal, e eu faço isso periodicamente. Eu gosto de fazer isso, tá? Eu gosto de colocar o fone de ouvido e ouvir bem um CD de rock, né? Uma vez eu aprendi que para você ouvir bem um CD de rock de maneira correta, é você colocar no fone, ficar sozinho e ouvir da primeira faixa até a última. Aí você sim vai conhecer aquele trabalho, né, daquela banda. E eu gosto de fazer isso ainda. Mas legal, cara. Aí você acabou indo para os Estados Unidos, fez todos esses lances aí. Cara, conta um pouquinho a respeito disso, ô Léo. Fala pra mim como é que foi as coisas aí quando você chegou, tal, porque muitas pessoas falam a respeito disso, né, cara? Por exemplo, você chegou aí e não foi mais pra igreja, tal, você acabou descobrindo um monte de coisa, tal, e acho que estar aí foi o lance também. Mas como é que é estar aí, cara? Conta pra gente. Você que foi numa época, ficou em 2015, depois você tentou a música, tal, hoje você é um cara que tem uma empresa aí, né, cara? Conta um pouquinho esse trajeto, que eu acho que também é uma curiosidade para muita gente aí, pode ajudar muita gente também com vários planos. E o que você me diz disso? Vixe, aí tem papo, hein, velho. Bom, eu cheguei aqui em 2015, depois que eu soube que a Dilma tinha sido reeleita. Aí eu peguei e falei, cara, isso aqui vai virar uma terra de ninguém. Eu vou embora daqui, Isso conciliou com um monte de problema que eu tive com os meus negócios aí no Brasil. Então, acabou juntando a fome com a vontade de comer. Falei, já que eu tenho que recomeçar a minha vida, vou para um lugar melhor, um lugar onde eu tenha mais oportunidade, um lugar onde o meu trabalho seja melhor reconhecido. Peguei minhas coisas e vim embora para cá. Bom, cheguei aqui, cara, não conhecia nada. Conhecia poucas pessoas aqui, alguns amigos de amigos do Brasil, mormons, com certeza, porque a gente tá falando de Utah. E um deles me ajudou a me colocar em uma companhia brasileira aqui para começar a instalar piso cerâmico. Então eu comecei como ajudante, ganhando $8 a hora, o que era pouquíssimo. É pouco ainda hoje, né? Naquela época já era pouco também. Então eu tinha que trabalhar, tipo assim, 29, 30 horas por dia, mais do que em um dia, para poder ter grana, para poder pagar aluguel. Eu tive que comprar carro, tive que montar uma casa aqui, né? Então foi bem sofrido. Esses primeiros 6 meses foram bem ruins. Eu não conseguia trabalhar todos os dias, porque quando você chega numa companhia nova, você é o último da fila. Então só tem trabalho quando tem muito trabalho. E tem dias que não tem tanto trabalho. Naquela época os trabalhos aqui estavam bons, mas não tão bons quanto hoje. Então foram 6 meses horríveis. Eu pensei em voltar pro Brasil. Achei que tivesse feito o pior negócio da minha vida. Entrei em depressão. Foi horrível. Depois as coisas começaram a normalmente, assim, naturalmente se encaixar. Eu comecei a ficar melhor na minha atividade, que era instalar piso, né? E paredes. E aí eu fui começando a pegar mais experiência, fui ganhando mais, a minha hora foi subindo, até chegar uma hora que eu já não precisava mais trabalhar 36 horas em um dia, podia trabalhar só 12 e começar a curtir um pouco mais, né? A poder sair um pouco mais, comer um pouco melhor, se vestir um pouco melhor. E assim foi indo. Aí eu trabalhei para uma companhia, depois fui para outra, um pouco maior, depois fui para outra e fui pulando assim, cada 6 meses, um ano, quase eu ia trocando, porque as companhias têm altos e baixos aqui, né? E cada uma delas a gente ia aprendendo uma coisa diferente e crescendo profissionalmente um pouco mais, conhecendo mais gente, conhecendo outras maneiras de se trabalhar. A minha esposa sempre trabalhou também, ela sempre me deu muita força. Ela chegou aqui, já no primeiro dia já começou
trabalhar. Aliás, ela firmou no trabalho dela muito antes de mim. Então, sempre dando duro os dois aqui para poder conquistar as coisas, né? Aqui a diferença do Brasil, Paulo e quem nos escuta, é que os Estados Unidos, eles valorizam quem trabalha duro. Não é igual aí, que você trabalha que nem um maluco e não é valorizado. Só os que roubam se dão bem. Então, eu não tô dizendo que não tem quem rouba aqui, deve ter. Mas os que trabalham e os que são bons em alguma coisa se destacam aqui e conseguem ter uma vida bem confortável, viu, Paulo? Então, eu fui nesse ritmo até 2 anos atrás, né? Eu já estou aqui há 7 anos. Quando eu fiz 5 anos, eu resolvi, eu quero ir para um outro nível. Eu já cheguei no limite que eu posso chegar como um empregado. Eu quero seguir com o meu próprio negócio. Aí eu abri a minha empresa aqui e aí eu saí de lá, assim, cara, agora eu tenho que buscar os meus próprios contratos. E bati várias portas, consegui um contrato aqui, aí um outro ali, e de pouco em pouco fui crescendo. Hoje, as empresas que me procuram, eu já tenho uma agenda para 6, 8 meses, eles falam que você está booked, né? Que você está já com um trabalho reservado para 6, 8 meses. Já trabalho até setembro. Então, a minha agenda é super cheia. Eu tenho pessoas que trabalham para mim aqui. Logo, eu estou pensando aqui em abrir um estabelecimento mesmo, né? Porque aqui, para você ter uma empresa, você não precisa ter uma porta aberta. Você pode usar o endereço da sua casa, porque eu não vendo coisas, eu só presto serviço. Mas eu tô pensando em começar a vender também agora os pisos. Então, logo a gente tá aqui já com um projetinho para poder tá abrindo uma loja mesmo e poder se expandir mais, né? Então é isso. Eu sou muito grato ao que eu vivi no Brasil. Mas a minha história no Brasil, ela se encerrou em 2015 e uma nova história começou aqui em 2015 para mim. Eu sou muito feliz. Se você tem vontade, tem curiosidade de conhecer aqui, venha para cá, conheça. É um país maravilhoso, é um país que te dá oportunidades. Se você não tem medo do trabalho, os Estados Unidos foi feito para você. Inclusive você, viu, Paulo? O dia que você quiser vir aqui me visitar, pelo menos as panquecas do café da manhã e a estadia tá garantida, viu, velho? Com certeza, né? Esse convite aí para comer as panquecas no café da manhã irá acontecer o quanto antes, conforme a gente já está combinando, né? Nos bastidores aí. E uma outra coisa interessante, né? Que você comentou sobre política, que foi um dos motivos que fez você sair do Brasil. Eu só preciso reafirmar uma coisa aqui para o pessoal que escuta o Mormon Uma Ova. Aqui não é um podcast que fala sobre política, né? Eu não expresso a minha opinião política, não estou de nenhum lado de um partido ou outro. Então aqui eu fico bem anônimo quanto a isso. Mas os convidados podem falar porque eles se expressam por si, tá? Então o Léo Capri falou a expressão dele política aqui. E é o que ele fala, tá? Então é a opinião dele, não representa a opinião aqui do podcast, tá bom? E até se você quiser falar um pouquinho sobre isso, sobre a política, pode continuar, caso você queira entrar nesse assunto, Léo Capri, porque é a opinião sua, então eu respeito a opinião de todo mundo, mas não é vinculado com nenhuma opinião aqui do podcast do Paulo Gonçalves, aqui do podcast Mormon Uma Ova, tá bom? Mas se você quiser entrar nisso, da política, pode ficar à vontade para falar um pouquinho, porque é a sua opinião, tá bom, Léo Capri? E que legal você ter falado essas coisas, toda a sua trajetória foi muito legal. Eu sei que muita gente tem esses planos. Pô, eu quero ir, quero fazer isso, tal, e crescer lá fora. E você que está ouvindo aqui no Brasil, que tem esses planos, o Léo Capri é uma boa referência quanto a isso, porque é alguém que fez isso e a gente vê as coisas progredindo, tá? Então, Léo, se você quiser falar mais alguma coisa, até envolvendo na própria política, que eu já disse que não tem nada a ver com a opinião aqui do canal, pode ficar à vontade. Cara, uma das razões que eu abri o meu canal, lá o Mandando a Real com o Léo Capri, foi para realmente criticar o sistema, inclusive a política do Brasil. A política daqui eu não me envolvo muito, porque a política daqui, o sistema político aqui, ele é parecido,
tá? Mas ele não dá tantos poderes a um homem só como no Brasil. Então, aqui, por exemplo, um homem que tem muito poder, por exemplo, é o governador de cada estado. Ele sim, ele consegue comandar melhor o estado do que o presidente comandar o país. Porque os Estados Unidos ele é meio que uma coxa de retalhos de vários mini presidentes, vamos dizer assim, né? Então, o sistema daqui vai bem. Eu não sou nem Biden, nem Trump. Aqui as pessoas também não existe tanto assim essa divisão como existe aí no Brasil, essa polarização. Então eu posso falar sobre isso tranquilamente, mas eu preferia falar sobre o Brasil, né? Que é a maioria da galera que está escutando a gente. Então Leandro, tá? Léo Capro, eu me decepcionei imensamente com o nosso presidente. Eu fiz campanha para o Bolsonaro durante as eleições, fiz live, fiz vídeo, cara, postava coisa todo dia para defender ele, porque realmente era a melhor opção e eu não me arrependo disso, porque a gente não tem uma bola de cristal para saber o que vai acontecer depois, né? Então a nossa melhor aposta na época de quem não é canalha era votar em Jair Bolsonaro. Então eu vesti a camisa e fui pra guerra mesmo, cara. Mesmo de longe. Eu fiz bastante campanha aqui pra ele. E sempre defendendo. E o que acontece, o que eu acho que aconteceu, para que a coisa chegasse no caos que está hoje, pode ser que você que está me escutando, aí, ouvinte do podcast, que você não tenha noção. Mas o Brasil, ele é uma piada fora do Brasil. Se você está dentro da piada, talvez você se irrite com isso, ou você não tenha noção de como o Brasil, qual é a imagem que o Brasil tem aqui fora. O Brasil, ele não é um país de relevância. Quando as pessoas falam, da onde você vem? Aí eu falo, cara, eu sou do Brasil. Muita gente nem sabe aonde é o Brasil. Já me perguntaram se fica na África. Só para você ter o nível de que relevância é o Brasil. Se já não era importante há 7 anos atrás, quando eu cheguei aqui, que foi quando eu escutei essa pergunta idiota sobre se era na África, imagina hoje. Então, o pouco que se fala do Brasil aqui é sobre Covid, sobre os problemas, né? E muitos deles ficaram piores por causa do presidente que nós temos hoje, que é uma pessoa descontrolada, uma pessoa que mentiu, que não trouxe um plano de governo, que não fez nenhuma mudança significativa. Porque para mim, Paulo, você vai me desculpar, mas inaugurar ponte, inaugurar a pista, sabe? Isso não quer dizer nada. Isso é muito pouco para um presidente. Então, o que eu sempre digo é, infelizmente, nós somos vítimas, né, de um estelionatário eleitoral. Essas são as palavras que melhor define, que não são minhas, que são do Nando Moura, que é um outro youtuber que eu gosto muito. Então eu tô bem decepcionado. Confesso que quando o Bolsonaro ganhou, eu me animei. Falei, cara, olha, eu acho que tem uma ponta de esperança aí. Quem sabe daqui a 2 mandatos, 3, depois do Bolsonaro, dá pra gente voltar pro Brasil. Passou pela minha cabeça voltar pro Brasil em um futuro médio. Mas agora, cara, agora que eu não saio mais daqui mesmo, porque eu morro de medo, né, do que pode acontecer. Não sei qual é o futuro do Brasil. Às vezes eu tenho a impressão de que o Brasil vai virar sabe aquele filme, um Mad Max? Vai virar assim, cinza, bola de feno passando pelas ruas, um bando de maloqueiro, alguns gangsters aí que vão dominar, e vai virar uma terra sem lei. Por quê? Porque ninguém tem a capacidade de chegar lá e fazer um bom trabalho. Então, as tetas estão secando, vai secar, vai chegar uma hora que não vai ter grana para poder mais bancar o sistema, isso vai explodir. Eu não sei espero que não tenha nenhuma guerra civil, mas o Senado, e o pior, que quando a gente olha para 2022, para as eleições, não me dá alegria saber os resultados que podem dar, que é Lula, que é uma coisa tão nojenta quanto o Bolsonaro. Então, eu espero que o povo acorde, que saiba votar, que faça uma boa escolha. Eu votaria
em Sérgio Moro, porque eu acho que a melhor opção que nós temos é um cara íntegro. Até hoje nunca conseguiram provar nada contra ele. É um cara que não é político, então ele não tem histórico de político. É um cara transparente, que quando o acusam, ele vai e ele mesmo mostra as provas, e que são sempre a favor dele, porque ele é um cara limpo. Então eu acho que a melhor opção seria isso. Espero que o Brasil saiba votar, e espero um dia, Paulo, voltar pro Brasil, não para morar de novo, mas para visitar, e que eu encontre um país melhor do que eu deixei, porque realmente hoje eu não tenho vontade nenhuma, e a imagem que o Brasil tem aqui pros americanos não é uma imagem de um país sério, é uma imagem de um país da zoeira, um país do carnaval. O Léo Caprio, que tem um canal que se chama Mandando a Real com o Léo Caprio, que tem a expressão política dele, ele expressa a sua opinião, assim como ele fez agora, que não tem vínculo nenhum com as opiniões aqui do podcast Mormon Uma Ova. Repetindo para frisar bem isso. Léo Caprio, como um grande amigo, a gente passou por vários assuntos aqui, desde a música, desde muita coisa. A gente foi relembrando momentos que aconteceram, e acho que quem está ouvindo aí está ouvindo dois amigos conversarem. E isso é muito legal, acho que muito bacana. Também as dicas que você deu, acho que foi legal, também muito proveitosa. Quem quiser, né, pode ir lá no canal do Léo Caprio, Mandando a Real com o Léo Caprio. Lá ele tem mais opiniões, ele tem a história dele, ele fala as coisas que ele pensa, a sua visão de mundo, de Brasil. Então quem quiser e gostou bastante do jeito do Léo Caprio e das suas ideias, pode acompanhá-lo lá, tá bom? E Léo Caprio, obrigado por ter aceitado o convite de vir bater um papo aqui comigo diante dos meus outros amigos aqui do podcast, meus amigos e amigas que nos ouvem sempre. Obrigado pelas opiniões que você colocou aqui. Muitas delas, lógico, opinião particular sua, como a política, que não é a opinião aqui do podcast, mas muitas outras coisas também que eu compactuo com você, as nossas experiências musicais e outras coisas que nós vivemos, tá certo? Queria convidar você para deixar suas considerações finais, mandar um recado, o que você quiser falar pro pessoal aqui, tá? Então, fica à vontade. Cara, Paulo, cara, obrigado. Mais uma vez aí, é sempre da hora trocar ideia com você. A gente se diverte, né, cara? Foram bons momentos. E a gente não contou nada ainda. A gente tem tanta história engraçada trabalhando. Cada coisa bizarra que a gente já viu. A gente já deu muita risada junto, trabalhando, um ajudando o outro. Depois, nos bastidores da corporação. Bastante coisa, né, cara? Então, realmente estou bem feliz de participar do seu canal, ansioso para ver aí os comentários, o que a galera achou. Se não gostou, desce a lenha, fala o que não gostou, para a gente não repetir o erro, né? Se caso a gente pisou na bola com alguém aí, acredito que não. E é isso, cara, vamos continuar aí sempre prestigiando o seu podcast. Aliás, o seu podcast, né? Que não é um podcast comum, é um podcast. Então, manda bala. Eu tô longe de você, mas, cara, sempre perto aí, sempre conectado aí com as coisas que você tem falado. E é isso, cara. Parabéns pelo seu podcast e nos vemos. Um grande abraço a todos aí. Valeu! Que bacana, então. Falei aqui com o meu amigo Léo Caprio. Espero que tenham gostado das ideias desse bate-papo aqui entre amigos. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.